para o teu nome que o Senhor tem derramado todos os dias sobre nós por meio de Jesus Cristo. E é por causa dele e é pela mediação dele que pedimos que o Senhor venha nos visitar nessa hora, enquanto nos assentamos para ouvir a pregação da tua palavra. Ó Pai, nós conhecemos muito esse texto que acabou de ser lido. Por isso pedimos que o Senhor nos renove e reavive na nossa memória todas as alegrias, todas as orações, todas as bênçãos, todas as petições que já apresentamos diante do Senhor depois de termos lido essa palavra em algum momento da nossa vida. E assim como naquele dia da leitura, o Senhor renovou a nossa alma, permita a Deus e faça isso, nós te pedimos, renove a nossa alma nessa noite também. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, na quarta-feira nós temos meditado sobre um chamado à reforma espiritual, que é um livro do Dr. Donald Carson, um pregador muito já conhecido entre nós, especialmente pela literatura que ele tem publicado, e a casa editora da Igreja Presbiteriana do Brasil tem lançado praticamente um atrás do outro. Neste livro que nós estamos trabalhando na quarta-feira, ele trabalha principalmente as orações de Paulo no Novo Testamento, e ele sempre abre um ou outro capítulo para contar um pouco em algumas das experiências que ele mesmo pessoalmente tem com a oração, especialmente a oração de intercessão em favor dos outros. E algo que ele fala e nos toca profundamente é que como nós oramos e pelo que nós oramos reflete as nossas verdadeiras ansiedades, as nossas preocupações, os nossos temores, assim como também as nossas alegrias, os nossos contentamentos e as nossas satisfações na presença de Deus. A oração, ela revela ainda mais do que isso, ela revela também as nossas ansiedades, as nossas preocupações e os nossos temores com respeito à própria igreja de Deus. Esse texto é um dos textos do Novo Testamento em que Paulo ora pela igreja, em favor da igreja, para que ela conheça com profundidade o amor de Deus. Essa é a segunda oração de Paulo aos Efésios. Aqueles irmãos que têm o costume de ler a Bíblia vão perceber que é a única epístola do Novo Testamento e de Paulo na qual ele ora duas vezes. Ele orou lá no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 22, pedindo que a igreja experimentasse a revelação do poder de Deus no meio dela, no domínio, no senhorio, na confiança e na segurança de que aquele que responde às nossas orações tem poder para cumprir as promessas que faz. Depois Paulo diz quem é a igreja, da onde Deus a tirou, e por fim ele ora de novo, logo depois de ele falar que Deus tem unido pessoas em torno de Jesus dentro da igreja. Igreja que é o corpo de Cristo, igreja que é a família de Deus, igreja que é o povo de Deus, igreja que é o santuário no qual Deus habita e fez e tem feito e fará eternamente a sua morada. Aqui, nessas orações, Paulo focaliza a necessidade que nós temos de conhecer a Deus. Não simplesmente conhecer a vontade de Deus, pelo que ele ora, por exemplo, em Colossenses. Mas ele ora especificamente para que nós conheçamos a Deus, o Senhor, o pastor, o Deus da igreja. Por isso temos meditado nessa epístola aos Efésios a respeito do Deus da igreja e da igreja de Deus. Porque vira e mexe, Paulo, ele trata de vários assuntos e ele ainda vai ampliar ainda mais o leque daquilo que ele quer ensinar a essa igreja a partir do capítulo 4, mas ele sempre puxa uma linha na qual ele diz, não se esqueça de Deus. Não se esqueça quem é o Deus da igreja. Não se esqueça a quem a igreja pertence, quem é a igreja de Deus. Porque saber quem é o Deus da igreja nos ajuda a enfrentar de cabeça erguida todos os problemas, todos os obstáculos, todas as confusões nas quais, como igreja, nós nos metemos. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que sara, mas Ele também é o Deus que exige de nós perseverança na fé, na confissão e no comportamento que agrada o seu nome. A oração que ele faz
aqui é para chamar a atenção de que o nosso amor precisa crescer em torno das pessoas com as quais nós frequentamos na mesma igreja. A oração que faz o nosso amor crescer a ponto de nos importarmos e agirmos em favor uns dos outros e de quem não conhece a Cristo, a fim de que o possa conhecer. Deus não nos colocou juntos para nós ficarmos brigando uns com os outros. Deus nos colocou juntos para nós aprendermos a caminhar juntos e na mesma direção. E a direção para a qual nós caminhamos, todos nós sabemos. Nós caminhamos, usando a linguagem de 2 Pedro, nós caminhamos em direção ao nascer do sol. A luz da aurora é o dia da volta do nosso Salvador. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós construímos como igreja é para chegarmos juntos naquele dia para que o Senhor nos receba. Paulo aqui, ele ora para que conheçamos em conjunto, não individualmente, mas em conjunto como igreja, o amor de Cristo, a sua profundidade que excede todo o entendimento. E ele constrói a sua oração em 3 sessões que eu vou tentar dividir aqui com os irmãos. Primeiro, ele nos mostra que ele está de joelhos diante do Pai. Obrigado, irmão. De joelhos diante do Pai, versículo 14 até o versículo 16, ele diz, olha, eu estou de joelhos diante do Pai, o Senhor. Ele havia começado essa oração lá no versículo 1 do capítulo 3, mas interrompeu para poder falar a respeito do privilégio que a igreja tem e recebeu de Deus de proclamar o Evangelho. Agora ele volta para a oração para lembrar e pedir a Deus que, uma vez que nós somos corpo, família, povo e santuário de Deus, Deus nos encha com a plenitude do seu conhecimento, e é por isso que ele ora. Ele ora para que vivamos a nossa unidade, judeus e gentios, na presença de Deus, com humildade, e ao orar, ele então diz, eu oro de joelhos diante do Pai. Um judeu normalmente orava em pé. Um judeu só orava de joelho quando ele estava profundamente angustiado ou quando ele reconhecia plenamente a grandeza de Deus e a necessidade que ele tinha de que Deus o atendesse na sua oração. Então, ao dizer que ele ora de joelhos diante do Pai, ele está dizendo que se coloca numa posição humilde diante daquele que é o Senhor, o Deus da igreja e o Pai da família da fé. Aquele diante de quem Paulo se ajoelha é aquele que se fez nosso Pai em Cristo. Ele é o Pai da família cristã. E nunca é demais nos lembrarmos que somos filhos adotivos. Nós não somos como Jesus, que é o unigênito do Pai. Mas por causa de Jesus e por meio de Jesus, Deus nos adotou como filhos. E a relação que Deus tem conosco não é aquela relação que às vezes se torna tumultuada entre pais e filhos adotivos. Ultimamente a gente tem conversado com alguns casais que se tornaram pais adotivos. Eles falam muito da alegria que é ter ali um filho que ele adotou. Mas às vezes quando as crises vêm, e as crises que vêm para pais adotivos são igualzinhas às crises que vêm para pais comuns. É o filho que não quer tomar banho, é o filho que não quer fazer a tarefa da escola, é o filho que está desobedecendo e respondendo ao pai. E assim como o filho que nasceu do ventre da mãe, o filho adotivo também precisa conhecer a 2ª vara da justiça, aquele negócio que lá em Goianésia era traduzido de uma vara, de uma moreira que era plantada no fundo da casa pastoral. Só para descontrair um pouquinho, eu era pastor em Goianésia e lá no fundo do quintal tinha uma moreira já idosa, cansada, querendo ser cortada para poder terminar os seus dias na terra. Então eu pedi ao conselho, olha irmãos, lá no fundo da casa pastoral tem uma moreira, será que eu podia cortar aquela moreira porque ela está velha, está quase morrendo mesmo? E aí um presbítero disse, de jeito nenhum pastor, o senhor não tem autorização para derrubar aquela moreira, porque eu apanhei com vara dela inúmeras vezes aqui na porta da igreja. Presbítero da igreja. Então a moreira fica. Ela é a prova cabal de que a disciplina funciona na vida de quem quer que seja, a ponto daquele menininho que apanhou com aquela vara se tornar um dos presbíteros respeitáveis da igreja de Deus. E agradecido, ele diz, não derrube a moreira.
Então, nós somos filhos adotivos e Deus não nos trata de forma condescendente porque Ele nos adotou. Pelo contrário, Ele mostra a cada momento e em cada circunstância que nos ama. Ele nos mostra qual foi o preço que Ele pagou pelo seu amor por nós. Ele nos mostra a força e o poder de convencimento e de mudança que esse amor derramado na cruz por nós é capaz de fazer. Mas Ele também exige de nós presença, tomada de atitude e, principalmente, humildade na sua presença. É interessante que Paulo, quando ora aqui, ele diz que Deus sempre nos atenderá segundo a riqueza da sua glória, versículo 16. E nunca é demais perceber os superlativos e os aumentativos que a Bíblia, especialmente Paulo, usa nas suas cartas quando ele se refere à graça, ao amor, à bondade de Deus. Como que ele totaliza e integraliza as coisas. No capítulo 1, versículo 3, ele fala que nós somos alvos de toda a bênção espiritual da parte de Deus. No capítulo 1, versículo 7, ele diz que a graça de Deus que foi derramada a nosso favor por meio do sangue de Cristo, ela é abundante. Depois ele vai dizer no capítulo 1, versículo 19, que Deus quer que nós conheçamos a suprema riqueza do seu poder. No capítulo 2, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça. No capítulo 2, versículo 4, a rica misericórdia e o grande amor de Deus para conosco. Sempre os adjetivos de Deus a nosso favor, todos eles são aumentados e às vezes eles são superlativamente aumentados a nosso favor, porque Deus nos ama. E é por isso que Paulo diz, eu estou de joelhos diante do Pai, para que isso não pare de acontecer na vida da igreja que pertence a Deus. Segunda sessão, Paulo fala da intercessão por uma bênção quádrupla de Deus. Ele fala da bênção da força do poder de Deus, de nós podermos experimentar a habitação de Deus, de nós compreendermos juntos o amor de Deus e de nós sermos tomados de toda a plenitude, de toda a presença de Deus na nossa vida. Ele ora, então, a partir do verso 16 até o verso 19, para que nós sejamos fortalecidos com o poder dinamis de Deus e com o poder kratos do Espírito Santo, com o poder que impulsiona a vida da igreja e com o poder que exerce o governo, o domínio de Deus sobre nós. Nós gostamos muito de falar do poder de Deus, nas suas maravilhas, nos seus milagres, no quanto Ele nos surpreende com os nossos olhos esbugalhados. Quem assiste aquele desenho animado, O Rei do Egito, um dos meus preferidos, e passa pelaquela cena da abertura do Mar Vermelho, não sei se todos observaram, mas quando no desenho animado o mar se abre, aí você vê Moisés caindo o queixo, você vê Arão caindo o queixo, você vê o faraó do outro lado do mar caindo o queixo, e depois, para ficar engraçado, você vê o camelo que está do lado do Arão caindo o queixo. Diante de um milagre, não tem coisa melhor para fazer do que se não deixar o queixo cair, porque como é possível? Deus faz isso por nós, e nós nos encantamos com esse poder de Deus. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus pelo qual nós precisamos aprender a orar, não é somente o poder que encanta os nossos olhos, mas é também o poder que domina os nossos corações. O poder de fazer-nos submeter a nossa vontade dura, rebelde, reclamona, murmurenta, ao poder, à graça, à bondade do Salvador que não se envergonha de nós. Paulo ora para que Cristo habite no nosso coração. Deus quer habitar o nosso coração, tomar conta da nossa casa. Quando eu era seminarista, nós alugamos ali na Vila Santa Helena uma casa, 4 colegas, eu estava iniciando o meu 3º ano, e nós então nos reunimos 4, vamos alugar uma casa para a gente dar conta das despesas.
E a dona da casa nos garantiu, essa casa não tem uma única goteira sequer. Isso foi no mês de fevereiro. E aí, umas chuvas dessas como essas que caíram semana passada aqui na cidade, caiu na semana seguinte. E a gente ficou perguntando qual lado da casa que não tem goteira, porque ficamos a noite inteira tentando arrumar um jeito dos colchões não serem molhados de forma nenhuma. Quando amanheceu o dia, parece que tinha mais água dentro da casa do que do lado de fora. E lá fora estava tudo inundado. E nós olhamos um para a cara do outro e diz, não dá para continuar morando aqui. E a gente foi caçar outra casa. A Bíblia, quando fala da habitação do Espírito Santo no nosso coração, de forma nenhuma ela está pensando em alguém que vai ficar alguns dias e assim que a casa começar a fazer água e encher-se de goteira, o Espírito Santo vai embora e vai caçar outro lugar melhor para ele viver. Ele não veio para ser um hóspede, ele não veio para ser um inquilino que paga um aluguel por alguns dias. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para habitar a nossa casa. Quando eu namorava a Edneia lá em Goianésia, no fundo do quintal da minha sogra, do meu sogro, tinha um pé de jaca. Eu não gosto de jaca, mas eu tenho que reconhecer que a sombra daquela árvore é uma maravilha. Então, nos finais da tarde quente ali em Goianésia, passar um tempo numa rede debaixo daquela jaqueira era uma maravilha. Mas quando chovia, era o único lugar naquela casa onde eu não queria ficar. Era melhor ficar lá dentro da casa. Então, Jesus não veio para passar alguns momentos agradáveis do nosso coração. Ele veio para morar. E aquele que mora conhece todos os cômodos da casa. Conhece todos os lugares da casa. Todos os tapetes da casa. Todos os armários da casa. Porque Ele é o dono da nossa vida. Paulo ora para que Cristo habite com profundidade e com largueza o nosso coração. Ele ora para que compreendamos este amor de Cristo que excede todo entendimento, versículo 18 aí no texto. O amor de Cristo, ele precisa ser tanto aceito no nosso coração, quando nós reconhecemos os nossos pecados, entregamos nossa vida para Jesus, como também precisa ser compreendido. Eu só vou testemunhar de Jesus quando eu compreender por que Jesus se entregou por mim. Eu só vou deixar de lado minha vergonha, minha timidez, meus outros projetos e começar a priorizar Cristo na minha vida quando eu entender o que foi que Ele fez na cruz por mim. E qual o tamanho deste amor? Paulo menciona aqui as dimensões do amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento. Observe que as dimensões do amor de Cristo só poderão ser compreendidas pela igreja como corpo de Cristo. Ele ora para que nós conheçamos todas as dimensões do amor de Deus juntos. Dr. Russell Shedd dizia, olha, você pode conhecer muito e com profundidade o amor de Deus, mas plenamente só junto com os irmãos. A única forma de conhecermos Deus completamente é juntos, adorando juntos, caminhando juntos, sofrendo juntos, chorando juntos, comemorando juntos, enfrentando problemas juntos, conversando juntos a respeito dessas questões. Mais uma vez, Paulo chama a igreja pelo adjetivo de santos. Paulo está falando a respeito de pecadores. Eu me lembro, no primeiro ano da minha fé, quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana lá de Anápolis, a pioneira, em 1981, e depois das primeiras lições de escola dominical, um dia eu estava lendo a Bíblia e eu lembro que eu estava lendo esse texto. E minha irmã foi quem me discipulou no início da minha fé. Então eu perguntei para ela, quem são esses santos aqui? Eu tinha acabado de sair do catolicismo, e para mim santos ainda eram aquelas estátuas daquelas pessoas que tiveram uma vida especial e uma fé, parece que melhor que a dos outros por causa da consagração e que, portanto, mereciam sim suas estátuas nos templos em cima e receber, dar os seus nomes para as igrejas e para os logradouros. Então minha irmã explicou, olha, santos aqui não são esses, santos somos nós.
Os santos na Bíblia não são pessoas que tiveram uma fé maior ou melhor e que por causa disso elas merecem receber a nossa veneração ou até mesmo a nossa adoração, porque intercederão por nós na presença de Deus. Esse ensino não tem na Bíblia. Santos na Bíblia são aqueles que Deus separou para si. As pessoas que, arrependidas dos seus pecados, reconhecem o senhorio, o governo de Deus nas suas vidas. E é interessante que quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossos, todas elas ele diz: eu estou escrevendo aos santos. E a gente não sabe, pelo menos dentro do catolicismo, de nenhum desses santos anônimos dessas igrejas. É porque Paulo não está aqui destacando umas pessoas das outras e lhes dando codinomes. Paulo está dizendo: olha, são vocês. Santos não são pessoas que não pecam. Santos são pessoas que Deus separou para si. Agora, Deus é santo no sentido de que não peca, de que é perfeito e de que é reto. E nós lemos nos Salmos que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. E Deus quer que nós o adoremos na beleza da sua santidade. A santidade de Deus nos atrai porque nós não a temos, mas nós precisamos dela. A única forma de estarmos bem na presença de Deus é sendo santificados por meio de Jesus Cristo. Então Deus nos deu Jesus, que é o mediador. E eu só vou poder compreender este amor, você só vai poder compreender este amor quando estivermos juntos ao lado desse que é o nosso mediador. Porque Ele é o mediador entre nós e Deus, mas Ele também é o nosso mediador entre nós e nós. Entre você e eu, entre eu e você. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E a paz de Cristo é fruto do Espírito Santo. A paz de Cristo só poderá arbitrar nos nossos problemas quando o Espírito Santo estiver morando nos nossos corações. E se o Espírito Santo está morando nos nossos corações, então nós temos toda a condição de recebermos uns aos outros nas nossas casas, e muito mais do que simplesmente oferecer um cordial café, abrir a porta para o perdão, para ele sair e para ele entrar. Não é porque somos melhores, mas é porque somos santos. Somos santos não porque somos bons, somos santos porque Deus nos separou para si. E isso mexe com a gente. Paulo diz que nós vamos conhecer este amor com profundidade, em plenitude, juntos. Juntos. E ele diz mais no verso 19, que o objetivo de nós conhecermos este amor juntos é para que juntos sejamos todos tomados de toda a plenitude de Deus. De sermos cheios, plenos, maduros e completos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a terceira seção da oração é que então Paulo ora para que nós glorifiquemos a Deus na igreja e em Cristo eternamente, versículo 20 e 21, e esses dois versos eu quero fazer questão de ler novamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Onde? Na igreja. E onde mais? E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Toda a plenitude, por todas as gerações, para todo sempre. A palavra de Deus diz que o Deus da igreja, Ele tem algo especial para a sua igreja. E nós só vamos aprender isso quando olharmos para Ele juntos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. O verso 20, ele é estonteante.
porque o poder de Deus nos é apresentado de forma crescente. Observe, Deus é poderoso para fazer. Deus não vai ficar só olhando e só ouvindo, Ele vai fazer. Mas Ele é poderoso para fazer o que pedimos. Ele espera, Ele aguarda que nós tomemos a atitude de orar, de falar com Ele. Mas o texto diz mais: Deus é poderoso para fazer o que pensamos pedir. Aquelas orações que você pensa assim: puxa, eu podia pedir isso para Deus, mas eu sou tão pecador que eu não vou fazer esse pedido para Ele. Eu sei que Ele não vai dar mesmo. Vocês conhecem aquela história da mulher que comprou uma casa perto da praia? E aí, entre a casa dela e a praia, tinha um morrete desses pequenos, de poucos metros de altitude, mas que impedia que da janela da sua cozinha, na hora que ela estivesse lavando os pratos do almoço, ela pudesse ver o mar. E aí ela leu aquele texto que diz: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse morro: sai e transplanta para o mar, e ele vai te atender. Então ela orou: Senhor, tira esse morro da frente da minha janela da cozinha, porque eu quero ver o mar. E no outro dia de manhã, quando ela foi lavar a vasilha do café, ela abriu a cortina, ela viu que o morro estava lá, ela diz: eu sabia que você não ia responder. Nós oramos muitas vezes assim, irmãos: Senhor, eu sabia que o Senhor não ia responder. Mas o texto está dizendo, não sou eu que estou inventando, que Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer até aquilo que nós pensamos, mas não pedimos. Quando nós resolvemos cuidar das coisas de Deus, nós aprendemos e descobrimos que Ele está cuidando das nossas coisas. Wesley falava o seguinte, John Wesley: faça grandes planos para Deus e espere grandes respostas de Deus. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele não só é capaz de fazer o que nós pensamos em pedir, como Ele é poderoso para fazer mais do que nós pensamos em pedir. Às vezes você pensa numa coisa e Deus faz mais. Eu vi Deus fazer isso na minha vida em 1994. Dia 18 e 19 de agosto de 1994. Em 1993, eu recebi um convite, era a minha primeira igreja que eu estava pastoreando, eu recebi um convite para pastorear uma igreja que era 4 vezes maior, com arrecadação 10 vezes maior. E eu disse: não, aqui está bom, eu vou ficar por aqui. E eu me lembro que aquele pastor amigo, é meu amigo até hoje, um dos grandes amigos que eu tenho, ele virou para mim assim e disse: você é um medíocre. Deus te dá a oportunidade de crescer e você prefere ficar aí nessa igrejinha. 1994 foi um dos melhores anos da minha vida. Em agosto, nós resolvemos fazer um encontro de jovens para 200 jovens da nossa igreja. Nossa igreja tinha uma mocidade de 13 pessoas. E nós resolvemos fazer um encontro, vamos convidar 20 igrejas, vamos ver se vem 200. Vieram 382 pessoas. A gente não sabia mais onde colocar colchão e cama para que o pessoal dormir. Naquele dia eu recebi uma das reprimendas mais engraçadas da minha vida. Um senhor, um médico, que tinha mandado as filhas dele lá, e aí não tinha mais lugar onde colocar, e elas pediram: não, a gente quer participar desse evento, arruma um lugarzinho para a gente. O único lugar que tinha era o paiol. Ficamos o dia todo limpando aquele paiol de milho, e colocamos elas lá. Quando ele viu, o pai delas viu aquele paiol, ele disse: que absurdo, né? O pastor Milton era um dos preletores do evento. E aí eu estava conversando com o pastor Milton, ele chegou para o pastor Milton e disse assim: você tem que chamar a atenção desse seu presidente da mocidade, porque olha só onde ele colocou a minha filha. Aí o Milton virou para ele: não, eu sou convidado, esse rapaz que você está chamando de presidente da mocidade é o pastor. Era eu. E aí ele desconversou lá, e depois, quando o evento acabou, veio agradecer que tinha sido uma bênção. Mas aquele evento marcou as nossas vidas de uma forma profunda, porque a gente escolheu ficar, porque a gente entendia que a vontade de Deus não era simplesmente ter um salário melhor numa igreja maior, mas era estar onde Deus queria que a gente estivesse. E estar lá naquela igreja pobre, com pouca gente, naquele ano, fez toda a diferença. Porque no final das contas eu podia dizer: eu vi Deus fazer mais do que eu pensei em pedir
para Ele fazer na minha vida. Mas o texto diz mais. Diz que Ele é poderoso não só para fazer mais, mas Ele é poderoso para fazer muito mais. Infinitamente mais. Como que será isso? Eu pensar em pedir e Deus fazer infinitamente mais do que eu só pensei em pedir. Isso mostra a largueza da vontade de Deus que Ele coloca à nossa disposição e a nosso favor. Que a boa vontade de Deus a nosso favor, ela é imensa, assim como ela é intensa, porque Ele nos ama de modo tal e cuida de nós. E o fundamento da nossa segurança é exatamente este poder que não é inativo, porque Ele opera em nós. Ver o Senhor Jesus trabalhar, ver o Senhor Jesus tirar a ansiedade, tirar a preocupação, com a mão. Ontem uma irmã veio desesperada conversar com a gente a respeito de problemas com os filhos. Ela estava carregada, ela estava angustiada, ela estava triste. Uma palavra, um conselho, tirado da Bíblia. E ela descansou. Voltou para casa sorrindo e feliz, agradecendo de ter podido conversar um pouquinho só com a gente a respeito de Deus. Não tem coisa melhor do que conversar a respeito de Deus. Não banalidades, mas conversar a respeito deste que com poder opera em nós. Então a conclusão de Paulo é lógica. Ora, glória a Deus. Glória a Deus na igreja. Glória a Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por todas as gerações, do avô, do pai, do filho, do neto. E se for da idade do seu Jimmy, do tataraneto, do bisneto, alguma coisa assim. Não é, seu Jimmy? Ver as gerações futuras aprendendo a confiar no Deus que nós aprendemos a confiar. Um dos testemunhos da história da igreja que mais me comove e me fortalece na minha fé é o testemunho de Policarpo de Esmirna, do ano 150, quando ele foi morto no dia 23 de fevereiro. Vai fazer aniversário essa semana. Ele tinha sido discípulo de João. Ele tinha conhecido Inácio de Antioquia, que é um pai da igreja, que outro dia eu conto a história dele para vocês. E ele foi pastor da mesma igreja, a igreja de Esmirna, aquela do Apocalipse, por 40 anos. 40 anos de perseguição. Quando ele tinha 86 anos, o próprio termo pai da igreja foi dito pela primeira vez referindo-se a ele, Policarpo de Esmirna. Então, levaram os cristãos para ser comido por feras lá na cidade de Esmirna, e um cristão lá resolveu de fazer misura com os dentes do leão, um tal de Germânio, disse, pode me comer, seu leão, tal coisa. E aí aquilo irritou a plateia. E eles então começaram a gritar ali no anfiteatro, tragam Policarpo, tragam o pai da igreja. E o trouxeram. Então o procônsul, ele virou para Policarpo e disse, olha a sua idade, basta você negar a Cristo e eu te liberto, você vai para casa agora mesmo. E o Policarpo respondeu uma frase que entrou para a história. Há 86 anos eu tenho servido a Cristo. E Ele nunca me fez mal. Não vai ser agora que eu vou negar o Deus da minha vida. E a história diz que ele morreu queimado naquele dia. Aqueles que conhecem a Deus, deixam após si essa estrada, esse rio de testemunho da glória e da graça de Deus que muda o coração e as vidas das pessoas. Esse texto, tirando tudo isso que eu falei, ele nos ensina 4 verdades simples e fundamentais a respeito da oração. Primeiro, que nós devemos orar com humildade. Nós praticamos a oração que reconhece a quem se pede. Segundo, que nós devemos orar com confiança, porque é conforme a riqueza da sua glória que nós podemos orar.
Terceiro, que nós devemos orar com ousadia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E quarto, nós também devemos orar com ousadia 2 vezes, porque o seu poder está operando em nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós devemos confiar no poder desse Deus que nos ama com riqueza, com poder infinito, de forma excelente, porque este poder que encanta os nossos olhos, mas que também domina o nosso coração, opera em nós. Ele trabalha em nós. James Packer, ele diz o seguinte: todo cristão devia andar com uma placa pendurada no seu pescoço, com a sigla, que eu nunca lembro a sigla, mas eu lembro a frase: tenha paciência comigo, porque Deus não terminou a sua obra em mim ainda. Tenha paciência comigo, porque Deus não terminou a sua obra em mim ainda, mas Ele vai terminar. Vamos orar? Oh, Deus amado, como é bom estar na Tua presença. Tua presença que é santa, que não discrimina, que não rejeita, que não menospreza, que não manda embora. Mas que também não deixa a gente ficar confortável com os nossos pecados, com as nossas ações falsas, com os nossos medos inexplicáveis, com as nossas presunções e com as nossas preocupações descabidas na Tua presença. Porque o Senhor nos chama para uma conversa íntima e pessoal. E o Senhor, quando fala, não tem nada que atrapalhe as Tuas palavras verdadeiras de alcançar a nossa alma. Por isso nós queremos nos encurvar na Tua presença com humildade e gratidão, para agradecer esse Deus maravilhoso, esse Teu Filho maravilhoso Jesus, que não teve vergonha de nós jamais, que não se afastou de nós nunca e que não nos deixa enfrentar nada sozinhos em momento algum. Por isso nós queremos, nessa noite, neste lugar, descansar nos Teus braços e na Tua presença. Respirar profundamente esse ar da Tua presença no nosso meio. E esperar que o Senhor estenda a Tua mão sobre a nossa cabeça para nos abençoar. Queremos deixar diante da Tua cruz e diante do Teu trono de graça e misericórdia essas coisas que enchem as nossas almas e precisam ser derramadas. Queremos pedir que o Senhor nos esvazie de tudo isso que de forma sufocante nos magoa, nos enche de ressentimento. E queremos pedir que o Senhor nos encha outra vez com essa água limpa, com essa água viva, com essa água que mata a sede, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé para receber a bênção